Está no ar o Plancast de número 2. É isso aí, galera. Eu queria agradecer aí as centenas de visualizações. Eu queria agradecer as dezenas de curtidas no meu Plancast de número 1. E para você que ainda não viu, está aqui. Vou colocar para você o link. Para você que ainda não viu o Plancast número 1. Por quê? Porque hoje, nesse Plancast número 2, nós vamos falar sobre gerenciamento de escopo. Porém, nós vamos dar ênfase nos processos dessa área de conhecimento, nas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Nós vamos discutir item a item. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Claro que tem itens que não tem o que discutir, eu vou mais ler, é igual como está no PMBOK. E eu espero que vocês gostem. Esse Plancast vai ser um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais cansativo, mas para quem está estudando, para quem está na área, vai ser muito legal. Acompanhe aí. Então, vamos falar do primeiro processo. É o 5.1, planejar o gerenciamento do escopo. O que é planejar o gerenciamento do escopo? É nesse plano que nós falamos como o escopo será definido, validado e controlado. Então, você planejar o gerenciamento do escopo nada mais nada menos é do que você criar uma receita de bolo. Para quê? Para as pessoas que estiverem lá na frente do projeto, na hora que nós formos executá-lo, eles consigam ter um norte, saber como que nós faremos isso, entendeu? Para não ter aquela situação assim, quando der um problema, eu falo assim, mas ninguém falou nada para mim, certo? E quais são as entradas desse processo? Bom, nós vamos ter o plano de gerenciamento do projeto, o termo de abertura do projeto, os fatores ambientais da empresa, os ativos e processos organizacionais. Quais são as ferramentas e técnicas desse processo 5.1? Nós temos a opinião especializada, que acredito que empresa nenhuma hoje trabalha sem uma opinião especializada, seja mão de obra contratada ou seja terceirizada, um PJ ou uma empresa que forneça essa mão de obra especializada. E outra ferramenta e técnica que não é novidade para ninguém nos dias de hoje, no ramo empresarial, são as reuniões. E quais são as saídas desse processo 5.1? As saídas nós vamos ter o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos. Bom, então agora nós vamos falar sobre o processo 5.2. E qual é o processo 5.2? Eu acredito que seja o processo mais extenso que nós temos na área de conhecimento de escopo, que é o coletar os requisitos. E o que é coletar os requisitos? Esse processo é o responsável por definir, documentar e controlar os requisitos das partes interessadas para atender o objetivo do projeto. Os requisitos, eles são a base para a definição do seu escopo do projeto e do produto. Portanto, quanto maior for o número de requisitos do seu projeto, mais dificuldade ou mais meticuloso vai ser o seu planejamento, a forma de você planejar. Então, quais são as entradas para esse processo? Nós temos o plano de gerenciamento do projeto, o plano de gerenciamento do escopo, o plano de gerenciamento dos requisitos, que seria a mesma forma que nós falamos para o escopo, só que seria como vão ser controlados os requisitos e tal. Nós temos o plano de gerenciamento das partes interessadas, porque nesse plano de gerenciamento das partes interessadas vai estar lá falando qual assunto você vai falar com quem são as partes interessadas do projeto, quem não é, quais são as partes interessadas do projeto que estão vinculadas diretamente à sua empresa. No caso, se você for uma instaladora numa obra que tem
50 instaladoras. Então tem tudo isso. Vamos lá, me perdi, mas vamos retomar. Bom, planejamento, registro das partes interessadas. Quais são as ferramentas e técnicas desse processo? Esse é o processo da área de escopo que tem mais ferramentas e técnicas, justamente pela complexidade de você analisar o requisito de um projeto. Então nós temos o quê? Entrevistas, grupos de discussão, oficinas facilitadas, técnicas de criatividade em grupo. O que são técnicas de criatividade em grupo? São brainstormings, mapas mentais, diagramas de afinidade, etc. Isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui é um mapa mental. Eu uso para me estruturar dentro do podcast, ou dentro do Plancast, ou dentro de qualquer coisa que eu for fazer, eu uso o mapa mental para você não se embaralhar. E isso é uma técnica de criatividade em grupo. E temos as técnicas de tomada de decisão em grupo, que seria a unanimidade, o voto unânime, né? Nós teríamos a maioria, nós temos a famosa ditadura, que é assim, vai ser assim, pronto e acabou, e agora vocês estão tudo sabendo. E comentários à parte. Questionário de pesquisa, observações, protótipos. O protótipo é muito interessante, porque eu já trabalhei em obras que eles fazem um andar modelo, e aquele andar serve para justamente achar todo e qualquer tipo de interferência que possa existir no projeto. Então, claro, você não vai eliminar 100%, mas a maioria das interferências, dos problemas que podem vir dar por besteira, são eliminados nesse momento, onde você faz um protótipo e analisa como um todo, né? Aí nós temos o benchmarking, nós temos o diagrama de contexto e análise dos documentos. Saídas. Quais são as saídas que nós vamos ter para esse processo? Nós vamos ter os requisitos todos documentados e a matriz de rastreabilidade dos requisitos, que é um documento muito importante para o trabalho em si do projeto. Não só para a área de escopo, mas para a área de risco, para todas as áreas de conhecimento, porque todas as áreas de conhecimento elas interagem entre si. Então, esse documento aqui é um documento importantíssimo. Agora nós vamos falar do processo 5.3, que é o processo de definição do escopo do projeto. O que é o escopo do projeto? Se você pegar no dicionário, o escopo está lá, foco, mira, objetivo. Mas falando em PMBOK, o escopo é o quê? É você fazer uma descrição detalhada do projeto e do produto. Aí, por que você faz essa descrição detalhada? Porque o objetivo de você definir um escopo é justamente você delimitar o que é projeto vendido, escopo vendido no caso, e o que não está no seu escopo. Daqui para cá não é mais escopo meu. Essa caneta aqui está fora do vídeo. Ela não era escopo do vídeo, agora ela é. Então, a definição de escopo é justamente para você falar assim, isso não é escopo, isso é. Entendeu? Quais são as entradas desse processo? As entradas são plano de gerenciamento de escopo, termo de abertura do projeto, documentação dos requisitos e ativos e processos organizacionais. Quais são as ferramentas e técnicas desse processo? Nós temos, como é óbvio, a opinião especializada, nós temos a análise do produto. Obviamente, acredito que essa análise do produto caminha junto com a opinião especializada, a geração de alternativas e as oficinas facilitadas. E quais são as nossas saídas? Bom, aqui nós vamos ter uma saída que chama especificação do escopo do projeto, que são uma série de documentos. Que são esses documentos? É a documentação do escopo do produto, os critérios de aceite pelo cliente desse produto. Nós teremos todas as entregas do nosso projeto ali. Olha, o nosso projeto vai ser entregue assim, 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 assim. Está subdividido dessa forma. E nós teremos o que está excluso do projeto também nesse documento. Nós teremos as restrições e, mais importante, as premissas. Olha, esse
nós estamos decidindo executar esse projeto com esse escopo, partindo da premissa que não se terá trabalho do sábado, que a obra terá 8 meses de folga. Aí tem as premissas que você tomou. Nós não vamos ter um pé direito acima de 9 metros, e aí vai. São premissas que você toma para fazer aquele projeto. Tudo que mudar além dessa premissa vira adicional. Foi algo que não foi tomado, logicamente, como premissa para você vender aquele projeto. E nós teremos automaticamente atualização dos documentos do projeto, documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Cada processo que for vinculado a escopo, a área de conhecimento do escopo em si, ela vai sofrer alterações, atualizações nos documentos. Aí pode ser tanto na área, tem processos que ele interfere em outras áreas também, que é o caso da EAP, que é o próximo processo que nós vamos falar agora. Particularmente, eu adoro esse processo aqui, que é criar a estrutura analítica do projeto, 5.4. O que é você criar a EAP? É na estrutura analítica do projeto que nós decompomos o projeto, o escopo, em níveis menores. Tipo, a gente pega nossas entregas, decompõe em níveis menores para quê? Para facilitar o gerenciamento e medição. Quando você tem uma EAP bem detalhada, você faz uma medição muito fácil com o cliente, porque ele não vai questionar, por que você está medindo 55% desse item? Aí você, quando a sua EAP é bem feita, a decomposição dela é bem estrategiada, o cliente ele acaba perdendo esse argumento de questionar o seu avanço físico do projeto. E nós teremos o que como entrada? Nós temos o plano de gerenciamento do escopo, nós teremos a especificação do escopo do projeto, que é aquele que nós comentamos anteriormente, que seria a descrição do escopo do produto, critério de aceito pelo cliente, as entregas, a exclusão do projeto, restrições e premissas. Nós teremos a documentação dos requisitos, ativos e processos organizacionais e fatores ambientais da empresa. Aí nós teremos também as ferramentas e técnicas. Qual é a ferramenta mais importante para se fazer uma EAP? É a estratégia de decomposição do escopo, dos pacotes de entrega, a forma que você vai decompor aquilo, qual é o nível que você vai descer, qual é o nível que você vai permanecer, para que fique fácil para o seu cliente enxergar e o seu chefe enxergar. Porque são duas pessoas que te cobram o escopo, no caso, porque a medição vem do escopo. São duas pessoas que te cobram muito forte isso. O seu cliente, querendo reduzir todo mês a sua medição, e o seu chefe querendo todo mês que você meça ainda mais. Então, você fazendo uma EAP muito bem definida, você elimina essas duas dores de cabeça. E nós temos a opinião especializada também, que seria uma ferramenta técnica para fazer a estrutura analítica do projeto. Que aí entra a parte da experiência. Olha, nesse case aqui, é ideal você decompor a sua EAP nessa forma. Aí opinião especializada, né? E saídas. O que nós vamos ter nas saídas do projeto, saídas desse processo? Nós teremos a linha de base do escopo. O que é a linha de base do escopo? É a fotografia, olha, eu vendi isso. Essas entregas, está nesse nível, assim. Aí são três documentos. Especificação do escopo do projeto, a EAP e o dicionário da EAP. Eu acredito assim, a EAP já é muito boa, mas quando você tem um dicionário da EAP muito bem feito, aí a sua EAP fica inquestionável. Porque o dicionário, ele serve para quê? Se você... ela não fica vinculada à pessoa quem fez, entendeu? Quando você faz um dicionário, qualquer um que pega a sua EAP, ela vai saber com que critério você fez aquela decomposição. Então você vai lá rastreando, vai falando o que é o que, por que você fez aquilo, qual que é aquele escopo, de onde você tirou aquilo. Eu no meu caso, eu tiro muito de projeto. Então, o meu dicionário da EAP, ele vai muito lá, o
os eixos do projeto, de onde eu medi aquilo, de onde eu tirei aquele material. Então, assim vai. Quanto melhor a sua EAP for elaborada com um dicionário, mais supimpa ela fica. Então, nós vamos falar um pouco agora do processo 5.5, que é validar o escopo do projeto. Esse processo aqui, todos os anteriores até o 5.4, eles estavam contidos no grupo de processos de planejamento. Esse processo agora, o 5.5, ele está contido no grupo de processos de monitoramento e controle do projeto. Para quem não lembra, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento de fase ou de projeto. Então nós temos lá, o que é você validar o seu escopo? Validar o seu escopo é simplesmente você documentar as entregas parciais do projeto, facilitando o aceite da entrega final do projeto. Isso é óbvio, né? Se você faz... É a mesma lógica da EAP, você particiona aquilo em eventos menores para facilitar o gerenciamento. As entregas é a mesma coisa, você faz entregas parciais justamente para não chegar no final da obra aquela correria, tem que inaugurar, e o cliente tem que fazer aquela inspeção de 3 dias ou de 5 dias para ver se você entregou item a item do seu escopo. Então, quando você faz entregas parciais e tem a assinatura do seu cliente lá, fica muito mais fácil, fica muito mais prático a entrega global do seu projeto. E nós vamos ter aqui, quais são as entradas? Nós vamos ter o plano de gerenciamento do projeto, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade, entregas verificadas, que seriam essas atas, esses documentos assinados e anexados. E nós temos os dados de desempenho do trabalho. Por que dados de desempenho do trabalho? Aqui nós vamos entrar, como nós estamos falando de monitoramento e controle, nós já estamos interferindo em outras áreas de conhecimento. Quais são essas áreas de conhecimento? Aqui no caso ele está querendo o desempenho do trabalho para ver a qualidade, gerenciamento da qualidade. Então essa área ela já está começando a interagir justamente com a qualidade. E quais seriam as ferramentas e técnicas? Seria a ferramenta e técnica é a inspeção. No meu ramo de trabalho, nas minhas obras, o que é inspeção? Inspeção é você pegar o projeto vendido, o cronograma, vai para o campo. O campo é o quê? Se for um prédio, o campo é os pavimentos. Estou trabalhando no pavimento 1, 2 e 3. Eu vou lá no pavimento 1, 2 e 3 e inspeciono. Ó, é isso aqui mesmo? Esse duto passa por aqui mesmo? Essa hidráulica passa por aqui? Ali tem um equipamento. Ó, esse equipamento está fora do eixo. Isso é você fazer a inspeção, pelo menos na minha área. Agora tem vários tipos de projetos que eu não sei como que se faz, né? Ferramentas e técnicas. Teria a técnica de tomar decisão em grupo, que é aquela que nós comentamos mais anteriormente. Que é você, deu um problema, no meu caso é assim, deu um problema aqui no pavimento 3. Chama o cliente, chama as instaladoras relacionadas e vamos fazer uma reunião para matar esse problema aqui. Isso seria a técnica de tomar decisão em grupo na minha área. E nós temos as saídas. Quais são as saídas? Nós temos as entregas aceitas, solicitações de mudanças, caso haja interferências, informações sobre o desempenho do trabalho e atualização dos documentos do projeto. E agora nós vamos falar sobre o processo 5.6, que é controlar o escopo do projeto. É quase similar àquele lá, mas esse aqui está um pouquinho... Vamos lá, não vou antecipar não. O que é controlar o escopo do projeto? Como o próprio nome já diz, esse processo consiste em monitorar o escopo do produto e o escopo do projeto. Assim, com as mudanças realizadas e aprovadas na linha de base do escopo. O que nós temos de entradas? Nós vamos ter o plano de gerenciamento do projeto, documentos dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, dados do desempenho do trabalho, ativos e processos organizacionais. Quais são as ferramentas e técnicas
desse processo? Nós temos a análise da variação. Qual que é a diferença desse processo para o outro? O outro processo, eu vou explicar pela minha área. Suponhamos assim, o outro processo é o quê? Eu vou lá no campo e falo assim, olha, esse equipamento aqui, ele está fora do eixo. Isso para outro processo. Esse equipamento aqui, ó, ele está fora do eixo. Ele não é aqui, ele é aqui. Muda ele para mim, por favor. Aí vai ter um retrabalho ali, eles vão mudar o equipamento do eixo X para o eixo X mais 1. Agora, esse processo 5.6, o que é? É a análise da variação, é o avanço físico. É através desse processo aqui que você vai fazer a sua medição lá em custos. Você vai falar assim, olha, na semana passada eu vim aqui, tinha 10 metros de tubo lançado aqui. Agora, hoje eu vim, tem 25 metros de tubo lançado. O que é isso? Ó, nós temos um avanço físico acumulado de 25 metros e nós temos um avanço físico no período, pontual no período, de 15 metros, porque tinham 10 metros e nós hoje estamos em 25. O acumulado é 25 e o pontual, o do período, é 15 metros. Essa é a diferença do 5.6 para o 5.5. Então, quais são as entradas do 5.5? Nós temos plano de gerenciamento do projeto, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade. Poxa, eu já falei isso, né? Então, nós estamos falando da variação. A análise da variação é a única ferramenta e técnica que nós temos aqui. E nós temos a saída. Quais são as saídas? Quais são as saídas desse processo? Nós vamos ter as informações de desempenho dos trabalhos, que vai interferir diretamente no gerenciamento da qualidade. Nós temos as solicitações de mudança, que vai revisar, se houver mudança, vai revisar a EAP, vai revisar toda a documentação de escopo, inclusive a documentação de mudança do projeto. Nós teremos atualizações no plano do gerenciamento do projeto, que é a linha de base do escopo e as outras linhas de base. Aqui nós já começamos a interferir em várias áreas de conhecimento, porque você não muda somente a sua linha de base, sim várias linhas de base. Claro, pode ou não mudar, né? Não é em todo caso que você vai mudar. Aí nós temos atualizações dos documentos do projeto. O que seria atualizações dos documentos do projeto? Seria a documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade, a documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Aí nós temos as atualizações dos ativos e processos organizacionais. O que seria isso? Nós temos ações corretivas, as escolhas de suas razões, etc. As lições aprendidas. Olha, nós tivemos um evento aqui, deu um problema lá no serviço tal, que nós tínhamos que tomar uma atitude. Foi tomada essa atitude pela razão tal. Ou o cliente estava pressionando, ou ia ter vistoria, ou o bombeiro ia na obra, e assim vai. Essas seriam as atualizações dos ativos e processos organizacionais. Está relacionado mais a lições aprendidas, isso aqui. Porque cada obra, isso aqui é importante, que é uma coisa que as pessoas às vezes não gostam de fazer. Cada obra, cada projeto que for executado com sucesso ou sem sucesso, é interessante no término dele, na entrega dele, ou mesmo que não tenha o termo de... Porque às vezes a obra acaba e ela fica ali em processo de vistoria final, mais uns 2 meses aí, isso é normal, pelo menos na minha área. Então, acabou o projeto, o ideal é o quê? Você sentar e todo mundo falar assim, poxa, essa situação aqui foi um problema durante a obra. Por que deu problema? Deu problema por isso. Então, uma próxima, nós temos que fazer dessa forma, nós temos que fazer assim, nós não podemos comprar nesse cara, nós temos que comprar nesse fornecedor que é mais confiável, nós temos que contratar esse empreiteiro que ele trabalha melhor. Então, isso tem que virar praxe nas empresas. As grandes já existem, já fazem isso, mas as empresas pequenas têm que ter essa praxe
de sentar e fazer a reunião de lições aprendidas. Ó, nós tivemos problema com isso. Isso aqui deu muito problema no nosso projeto durante a fase de execução. O que nós vamos fazer? Ah, vamos mudar, vamos fazer. Aí vai ser a discussão em prol da obra, em prol da melhoria da empresa, né? Isso vai melhorar para a empresa e para todo mundo que trabalha nela, certo? Bom, então é isso, galera. Ficamos por aqui nesse Plancast de número 2. Eu espero que vocês tenham gostado. A teoria sempre é mais chata, mas a prática, ó, eu faço isso na prática, eu fiz muito isso na prática com meus colegas. É muito bom, principalmente, fazer uma estrutura analítica do projeto. Esse Plancast está diretamente relacionado ao outro, então se você ainda não viu o meu Plancast número 1, eu vou pôr o link dele aqui para você só dar um clique e ir lá visitar ele na minha página. Se você gostou, esse assunto é o tipo de assunto que você procura, não deixe de assinar o meu canal, dê um joinha, dê um curtir, compartilhe aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Google, fique à vontade. Eu não ganho para isso, eu estou aqui, eu acho que a gente tem que disseminar informação. Por quê? Se todo mundo souber igual, se todo mundo souber bem, o mercado de trabalho vai ficar muito mais gostoso de trabalhar. Então, eu acho que assim, informação ela não foi feita para pagar pedágio. Informação foi feita para eu, você e você saber, entendeu? Então é isso, pessoal. Fica assim, uma ótima semana a todos, um abraço, fique com Deus e até o próximo Plancast de número 3. Abraço!